No mapa do Brasil, a mente costuma pintar um quadro bem familiar. Um verde infinito da floresta amazônica e, claro, aquela linha costeira desenhada perfeitamente com praias tropicais, areia fina, sabe? Uhum. É aquela imagem clássica de cartão postal, né? Exato. É uma imagem quase reconfortante de tão conhecida. Mas lendo os materiais que temos na mesa para nossa investigação de hoje, tipo guias de viagem detalhados, reportagens recentes, vídeos de expedições e artigos científicos, esse mapa familiar simplesmente derrete. Completamente. A cortina cai. Cai total. De repente a gente se depara com um terreno brutal, ancestral, e que opera sobre regras físicas e biológicas que parecem completamente alienígenas. E o que é fascinante aqui é que o imaginário popular foca muito no aspecto tropical, mas ignora a extrema velhice do território. Se analisarmos os dados friamente, estamos falando de escudos cristalinos, bacias sedimentares de centenas de milhões de anos. Ecossistemas que, ficaram isolados, enquanto continentes inteiros se despedaçavam e se reorganizavam ao redor deles. Caramba! Não é apenas uma questão de lugares bonitos, entende? É sobre entender como a vida encontrou brechas na geologia para sobreviver onde a lógica diz que não deveria existir absolutamente nada. E essa é justamente a missão do nosso mergulho profundo de hoje. O nosso objetivo é extrair esse conhecimento essencial sobre essas paisagens alienígenas escondidas por aqui. Vamos dissecar os milhões de anos de geologia, a erosão incansável e a adaptação que criaram cenários quase impossíveis. Com certeza, é um material muito rico. Sim. Queremos entender os mecanismos por trás de desertos que alagam, paredões gigantes e rios que correm para trás. É um atalho perfeito para nossa audiência ficar super bem informada sobre a história natural do nosso planeta. E bom, para começar, precisamos olhar para a relação bem bizarra entre água e areia nos lençóis maranhenses. Esse é um excelente ponto de partida, porque a dinâmica lá desafia a nossa intuição mais básica. Temos uma vastidão de 150 mil hectares de dunas brancas, né? E são compostas quase inteiramente de quartzo puro. E as dunas chegam a 40 metros de altura, não é isso? Sim, gigantes. E o sol reflete ali com uma intensidade absurda. A temperatura na superfície da areia atinge facilmente os 60 graus. O vento constante não permite que raízes profundas se fixem. Biologicamente falando, seria um deserto letal. Só que a biologia tem outros planos, porque durante metade do ano, tempestades tropicais massivas desabam sobre essa fornalha, e a água não escoa, ela fica presa, criando milhares de lagoas cristalinas. E de repente, do nada, peixes e camarões minúsculos aparecem nadando. Eu preciso entender a mecânica disso. Como a vida aquática consegue, ressuscitar espontaneamente numa poça que era areia fervente semanas antes. Então, isso levanta uma questão sobre a resiliência biológica extrema. Eles desenvolveram uma estratégia evolutiva chamada diapausa. Quando a lagoa começa a secar, os peixes e crustáceos depositam ovos na lama do fundo. E esses ovos têm uma membrana super espessa que impede a perda de água. Eles meio que se blindam contra o calor. Exato. Eles entram numa suspensão metabólica quase total. A areia que o vento joga por cima funciona como um isolante térmico. Debaixo daqueles 60 graus, a 1 metro de profundidade, a temperatura é bem mais amena. Eles ficam ali por 6 meses, enterrados. Nossa, 6 meses sem água. Sim. E quando as chuvas retornam, a mudança no nível de oxigênio e a reidratação funcionam como um gatilho. As membranas se dissolvem e a eclosão acontece em poucas horas. O ecossistema inteiro recomeça numa velocidade maluca. Certo. Vamos desempacotar isso. É como se os lençóis maranhenses atuassem como um freezer criogênico natural, só que quente. A vida aperta o botão de pause e fica lá, sobrevivendo enterrada, até a água apertar o play de novo. É uma engenharia da natureza simplesmente brilhante. Muito. E se olharmos para o delta do Parnaíba, vizinho aos lençóis, a areia quebra regras de outra forma. É o único delta em mar aberto das Américas,
Como dunas de areia branca conseguem invadir um manguezal inteiro? Aí entra a força dos ventos, os ventos alísios. No Parnaíba, há um embate constante entre o rio e o mar. O vento sopra do oceano com tanta força que empurra toneladas de areia marinha para dentro do manguezal. A floresta de mangue acaba servindo de âncora para essas dunas móveis. E a vida selvagem também se adapta, né? Lemos sobre os guarás vermelhos criando aquelas nuvens escarlates impressionantes. Exatamente. E o detalhe é que os guarás não nascem vermelhos. Eles adquirem o pigmento comendo um caranguejo específico que vive na lama salobra entre a duna e o rio. Sensacional! A dieta dita a cor da paisagem. Mas mudando do litoral direto para o coração do Cerrado, no Tocantins, chegamos no Jalapão. E lá o negócio parece ainda mais fictício. Lá não tem duna branca, tem dunas douradas imensas. Mas o fenômeno que mais me chamou a atenção nos relatórios foram os fervedouros. Água brotando do chão com tanta pressão que anula a gravidade. É fisicamente impossível afundar. É a famosa ressurgência. A mecânica hidrostática dos fervedouros é incrível. O Jalapão é uma bacia sedimentar gigantesca. A água das chuvas cai nas serras, infiltra no solo de arenito e viaja pelo subsolo, criando um aquífero profundo. Certo. O problema é que, em certas áreas, essa água encontra uma camada de rocha impermeável abaixo dela e uma pressão absurda empurrando por trás. A água precisa escapar de algum jeito. Aí ela encontra frestas verticais e é ejetada para a superfície em alta velocidade. Certo, vamos desempacotar isso também. É tipo um castelo inflável feito puramente de leis da física quebradas. A gente tem uma seringa gigante no subsolo, a água é o êmbolo espremido pelo peso da serra e o fervedouro é a ponta da agulha por onde a pressão escapa. Certo, empurrando a areia para cima com tanta força que anula o peso de quem tenta mergulhar. Essa é uma analogia perfeita. O atrito da água passando pelos grãos de areia mantém tudo flutuando, criando aquele aspecto de areia movediça, mas que não engole nada, só repele. E isso nos leva a um ponto fascinante sobre o poder da água. O tempo profundo, o famoso deep time. Porque se a água empurra a areia no Jalapão, quando ela tem milhões de anos à disposição, ela fatia a rocha sólida. O Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, é um baita exemplo disso. Com certeza, estamos falando de rochas expostas de 600 milhões de anos. Pois é. O leito do rio São Miguel não parece um rio normal. Parece a superfície da Lua, cheio de crateras suaves. O que vemos ali é o intemperismo mecânico. O rio carrega partículas microscópicas de areia. Quando a água encontra irregularidades na rocha, forma redemoinhos. Essas partículas de areia giram em alta velocidade, atuando como brocas. Uma lixa líquida. Em milhões de anos escavam essas crateras perfeitamente circulares. E a escala disso muda drasticamente quando olhamos para os cânions. Temos o cânion do Xingó, entre Sergipe e Alagoas, com aqueles paredões avermelhados, escavados pelo São Francisco, parecendo um cenário marciano, mas descendo para o sul, no cânion Fortaleza, a queda para o abismo atinge 900 metros. É quase 1 quilômetro em linha reta para baixo. E a escala é tão colossal que abriga microclimas completamente diferentes na mesma fenda vertical. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O cânion Fortaleza opera como um gradiente térmico visível, tipo um elevador viajando por planetas diferentes. O andar térreo, lá embaixo, é uma estufa tropical abafada com Mata Atlântica. E a cobertura, a 1000 metros de altura, é um campo frio onde rola até geada. Exato. Os paredões de pedra absorvem o calor do sol e bloqueiam os ventos frios lá embaixo. A umidade dos rios evapora e fica presa na fenda, criando esse efeito estufa natural, enquanto o topo congela. E já que estamos falando de paredões brincando com o clima e quebrando as leis da física, temos a Cachoeira da Fumaça na Chapada Diamantina. São 440 metros de queda livre. Só que a água simplesmente não chega no chão. Ela cai, vaporiza e volta para cima. Analisando os vídeos, parece mágica. Pura aerodinâmica. O vale sob a cachoeira funciona como um grande funil.
Quando o sol aquece o ar no fundo do vale, o ar quente sobe rapidamente, margeando o paredão. Cria uma corrente ascendente térmica fortíssima. Espera aí. Então, se a cachoeira sofre o efeito dessas correntes ascendentes, isso significa que em dias específicos as leis da aerodinâmica vencem completamente a gravidade? Estamos basicamente vendo a água cair para cima. É exatamente isso que acontece. A velocidade terminal da gota de água perde a briga para o ar subindo. O rio sólido é estraçalhado, vaporizado e empurrado de volta para o topo como névoa. A topografia fabrica o próprio sistema meteorológico para vencer a gravidade. Bizarro. Mas a nossa jornada pelo tempo profundo fica ainda mais misteriosa quando a gente sai da luz do sol e vai ver como a geologia guarda os segredos no escuro. A topografia de Bonito, no Mato Grosso do Sul, é um portal para isso. O Abismo Anumas, por exemplo. Descer no Abismo Anumanas é um choque visual. Você faz um rapel de 72 metros no escuro, numa fenda estreita, para de repente encontrar um lago subterrâneo gigante com 80 metros de profundidade. Os relatos dizem que flutuar ali é como experimentar gravidade zero no espaço sideral. A água é tão puramente filtrada pelo calcário que a visibilidade é surreal. O cérebro buga sem saber onde termina a água e onde começa a rocha. Sim, a luz que entra cria um azul impossível. E lá perto, na gruta do Lago Azul, os mergulhadores acharam algo chocante no fundo. Fósseis de uma preguiça gigante de 3 metros que viveu na Era do Gelo. Como um esqueleto fica perfeitamente preservado no fundo de uma caverna alagada. A geologia atuou como uma armadilha e como um cofre químico. Naquela época, havia aberturas no solo que o animal não viu, despencou e não conseguiu sair. O segredo da preservação é que a água calcária ali é extremamente alcalina. E isso impede a decomposição. Inibe drasticamente as bactérias da decomposição. E com o tempo, os minerais penetraram nos poros dos ossos, petrificando o esqueleto e protegendo a história. Cara, impressionante. A montanha engoliu o gigante e a água o cristalizou para o futuro. Mas e a vida que evoluiu de verdade nessas profundezas? Lendo sobre a Caverna do Diabo em São Paulo, fiquei chocado. São catedrais de pedra com 1000 metros de escuridão total, acústica sobrenatural e uma fauna bizarra com peixes translúcidos, aranhas e insetos albinos e cegos. Sim, é uma fauna troglóbia extremamente especializada. E me diz uma coisa, se a evolução é moldada pelo ambiente, como um ecossistema inteiro decide que pigmentação e visão são apenas desperdícios de energia? Como essa vida prospera sem o sol, que é a base de tudo na superfície? Analisando os dados friamente, a evolução é uma questão de economia implacável. Manter óleos e produzir pigmento exige muita caloria. No escuro absoluto, não tem luz para captar e nem parceiro para ver cor vibrante. A seleção natural gradualmente desligou essas funções para economizar energia. E eles desenvolveram antenas gigantes, sensores químicos para sentir vibração. Então, sem o sol, a comida vem de onde? Vem dos rios subterrâneos, que trazem detritos, e principalmente das colônias de morcegos. O guano dos morcegos alimenta fungos e bactérias, que alimentam os detritívoros, que alimentam os predadores cegos. É um ecossistema inteiramente sustentado por reaproveitamento de energia. Surreal. Bom, e isso mostra que o Brasil ainda guarda segredos absurdos, inclusive na superfície. Eu fiquei impressionado com a descoberta das chaminés de fada em Goiás, Campos Belos, reveladas muito recentemente, tipo ontem em termos científicos. São colunas de rocha de 3 metros equilibrando pedras gigantes no topo. A gente via isso na Turquia, nos Estados Unidos, mas aqui, o que cria essas chaminés? A erosão diferencial é puro capricho do tempo profundo. Imagine camadas geológicas onde a de baixo é um arenito frágil e a de cima é uma rocha dura. Com o tempo, a chuva e o vento atacam tudo. A rocha dura em cima atua como o guarda-chuva de pedra, protegendo a rocha mole que está exatamente debaixo dela, enquanto o resto ao redor é lavado. Milênios depois, sobra um pilar fino equilibrando a pedra resistente. Entendi. Mas então, o que tudo isso significa? Como formações imensas de 3 metros ficaram escondidas praticamente até agora num país populoso como o nosso? O que isso diz sobre a imensidão intocada que a gente ainda tem?
Diz que a gente ainda não mapeou os detalhes. A vastidão do cerrado é enorme. E falando de coisas antigas, deixadas pelo tempo, não podemos esquecer da intervenção humana. A Pedra do Ingá, a Paraíba, ilustra isso perfeitamente. Ah, sim. Um monólito com marcações de 6.000 anos atrás, feitas com quartzo. Sim, e a genialidade não está só nos símbolos. Os arqueólogos perceberam que a disposição dos sulcos e a forma como a sombra do Sol incide sobre a pedra funcionam como um calendário astronômico de fases da Lua. Eu achei isso incrível no material. A Pedra do Ingá é literalmente o primeiro smartwatch pré-histórico do Brasil. O Sol e a pedra trabalham juntos para marcar as estações e colheitas. Mas para fechar o nosso trajeto, precisamos falar sobre os lugares onde o acesso é quase fisicamente barrado. Os mundos perdidos nas nuvens. Onde a altitude isola e protege a biologia por milhões de anos. Exato. O Pico da Neblina, lá no Amazonas, é o nosso ponto mais alto, quase 3.000 metros. Uma subida de 2 semanas de selva densa para chegar num topo onde a umidade esmaga, o ar falta e a ironia máxima é que em 99% das vezes a neblina densa impede ver além de 5 metros. É a famosa chuva orográfica batendo no obstáculo gigante e condensando na hora. E lá em cima a vida é única, com plantas carnívoras que só existem nesse pico frio e úmido no meio da Amazônia. Mas vem cá, se o pessoal escala o pico mais alto, sabendo que provavelmente só vai ver um cobertor branco de névoa, a jornada geológica é muito mais sobre desafiar os limites do que tirar uma foto bonita da vista, né? Com certeza. É sobre a conquista de um ecossistema extremo. E, por falar em extremo, os documentos nos levam ao Monte Roraima, o verdadeiro mundo perdido. Uma montanha com o topo plano dividindo o Brasil, a Venezuela e a Guiana. E o que me deixou atônito foi a idade, 2 bilhões de anos. Sim, ele faz parte do escudo das Guianas, um cráton, que é uma porção extremamente antiga e dura da crosta terrestre. O arenito quartzítico lá é tão incrivelmente denso que enquanto os continentes ao redor afundavam e sofriam com a erosão por milhões de anos, aquele bloco ficou intacto. A montanha não cresceu, o terreno em volta é que sumiu. Nossa, é literalmente uma ilha de pedra ancorada no céu, navegando pelo oceano verde da floresta. E no topo, labirintos de cristal, pedras negras na névoa e até uma importância cultural gigantesca para as comunidades locais, com todo o preparo com a pimenta vulcânica da Murida para aguentar o frio cortante de lá. É o cofre definitivo da geologia. Analisando os dados friamente, esses materiais todos mostram que o conhecimento do nosso planeta vai muito além dos mapas convencionais. Da areia do Parnaíba engolindo florestas, à escuridão da Caverna do Diabo e aos planaltos de 2 bilhões de anos. Entender isso é aprender sobre a impermanência, a resiliência biológica e as maravilhas do tempo profundo. E essa resiliência silenciosa me deixa com um pensamento bem provocativo para quem está ouvindo hoje. A gente viu que aquelas chaminés de fadas gigantes em Goiás foram descobertas muito recentemente. E considerando a vastidão absurda da Amazônia, a complexidade do Pantanal e o coração árido do sertão, quais outros santuários geológicos, ecossistemas sem luz ou ruínas de milhares de anos ainda estão em silêncio absoluto no meio do país, só esperando o momento em que a primeira luz humana os encontre? Fica a reflexão para quem acompanha a gente. O nosso território ainda tem muito a revelar. Foi fantástico destrinchar esses mundos isolados na nossa análise profunda de hoje. Nos vemos na próxima Investigação Natural.